Ana. Não é a primeira vez que vemos casos como o seu por aqui. Próxima. Boa noite. Nome, idade e profissão. Meu nome é Ana Teresa Ambrósio, tenho 18 anos, estou no primeiro ano da faculdade de Psicologia. Muito bem. Não precisa ter medo. Nós vamos te fazer algumas perguntas e esperamos que você responda com o máximo de clareza e honestidade possível, tudo bem? Tudo bem. Ok. Ana, consta em sua ficha que você prestou queixas contra o professor Dr. Manuel Amorim Rossi por assédio sexual. A informação confere? Confere. E você pode me contar como foram esses abusos? Bom, pra ser sincera, eu nunca gostei da matéria dele. Nunca fui muito apegada à literatura e, sinceramente, a matéria dele não me ajudou em nada. Alguém pode me apontar pelo menos uma das características dos romances góticos? Ana, Oi? você que está bem atenta, pode nos ajudar? Não sei. Não sabe, né? Ana, estou muito preocupado. Você já está estourada de faltas comigo e as suas notas não são das melhores. No final da aula, passa aqui na minha mesa pra gente conversar, ok? Alguém? Bem, as características dos romances góticos... Diga, Ana. Bem, professor, eu não sabia que eu ia ficar de recuperação. Bom, eu já tenho uma viagem marcada para esse dia. Será que não daria assim para eu fazer um trabalho e te entregar amanhã? Nada feito. Ou vem na recuperação, ou ano que vem te vejo aqui de novo. Mas, professor, tem que ter algum jeito. Bom, até tem. Qual? E ele te propôs o que eu tô pensando, Ana? Sim. E isso se repetiu? Na semana seguinte, um dia antes da recuperação, ele não parava de me devorar com os olhos. Ana. Eu quero que você me deixe em paz. Mas não tô te fazendo mal algum. Mas olha, eu garanto que se você repensar no que eu disse, não vai se arrepender. Sai daqui! Então eu corri, o mais rápido que eu pude. Olhei e ele estava atrás de mim. A sorte é que Viridiana, a moça que trabalha no financeiro, o levou de lá. E isso foi quando? Foi um dia antes de eu denunciá-la à reitoria. E por que a reitoria e não a polícia, Ana? Na verdade, eu não sei. Eu conversei com alguns amigos e eles me aconselharam a ir à reitoria primeiro. Eu, sinceramente, acho muito estranho a polícia só ficar sabendo disso depois da morte dele. Bom, se eu fosse você, eu confessava logo, Ana. Se a justiça determinar que foi por legítima defesa, você pode se safar. A senhora não está entendendo. Eu poderia confessar, se tivesse sido eu. É que eu acho que tem alguma sujeira aí, Ana. Pensa comigo. Não é muito estranho que o professor só comece a apresentar esse comportamento abusivo quando você precise que ele colabore para que a sua viagem aconteça? Seria muito simples, né? O professor chato e rígido é afastado da faculdade, entra um professor mais mansinho, você apenas entrega um trabalho e pronto, tá livre da recuperação e pode viajar. A senhora está me ofendendo. Pelo jeito, acho que nunca passou por isso, né? Indiretamente ou diretamente, todas nós, querida. Você jura que tudo que você disse é verdade? Mas é lógico que sim. E você viu a vítima no dia da sua morte? Não. Pamela, tem só um detalhe importante. Qual, Raquel? Ela ouviu com a Veridiana. Você disse que a Veridiana o levou naquele dia. O que viu exatamente? Bom, eles pareciam discutir. Não deu para ouvir direito o que eles conversavam. A única coisa que eu me lembro é de ter escutado a palavra dinheiro. Mas até aí achei normal, já que ela trabalha com isso. Certo, Ana.
O seu depoimento foi bem esclarecedor. Por hoje é só. Chamaremos se houver alguma necessidade. Tudo bem. Eu sei o que eu tô dizendo, Raquel. Eu não comecei ontem. Eu tenho muito tempo de experiência. Ai, aquela garota pensa que me engana com todo aquele cinismo. Mas eu vi muito bem a prepotência do olho dela. Foi ela, Raquel. Eu tenho certeza. Eu acho que ainda é cedo pra ter certeza. Cedo pra ter certeza, Raquel? Ah, pelo amor de Deus, você quer na conversa de qualquer mocinha. Ah! Esse menino é louco? Eu tenho algo muito importante pra falar pra vocês.